Olá, boa tarde a todos. Sou o pastor João Antônio de Oliveira. Alguns de vocês já me conhecem, outros quem sabe não, mas eu estou aqui nesta tarde grato a Deus por essa oportunidade, grato a Deus pela vida, grato a Deus pela sua palavra, grato a Deus porque Ele é um Deus que tem tido misericórdia da sua igreja, do seu povo, principalmente nesses últimos dias. Eu estava meditando na tranquilidade da minha casa, nesses dias aí que nós estamos vivendo, aí, dias difíceis, né? Já temos falado em outros vídeos. Isso vai ficar marcado na vida de todos nós, vai ficar marcado na vida de todo brasileiro, vai ficar marcado na vida do mundo todo, esses momentos que nós estamos vivendo, né? Mas não estou aqui para falar hoje desses momentos, estou aqui para falar de uma outra coisa, estou aqui para falar de algo que é muito pertinente para nós, para aqueles que são cristãos, para aqueles que são servos de Deus, para aqueles que professam uma fé em Jesus Cristo. Eu quero falar a respeito de um tema, meditar a respeito de um tema com vocês em alguns minutos, que é muito importante. Nós falamos dele como falamos água, como falamos casa, como falamos sapato, como falamos roupa. Falamos muitas vezes desse tema com muita simplicidade e não paramos para meditar na grandeza desse tema. E hoje eu quero trazer um pouquinho dele para nós. Eu quero falar hoje sobre palavra. O que é que não é movido através de palavra? Acho que quase tudo hoje em dia é movido através de palavra. Eu acho que a vida do homem do século XXI, basicamente, é movida por palavra. Se não tudo, mas eu acredito que 60% da vida do homem é movido por palavras, e acredito que 40% estão as ações. Eu quero falar hoje a respeito de palavra. E não é palavra de homem, é palavra de Deus. Nós somos cristãos pela misericórdia de Deus. E eu quero comentar a respeito um pouco da palavra do nosso Deus, do nosso Pai, a quem nós fazemos profissão de fé. Na qualidade de pastor, nós temos visto muitas coisas acontecer, nós temos visto muitas pessoas honrando e desonrando essa palavra, nós temos visto muitas pessoas obedecendo e desobedecendo esta palavra, nós temos visto no nosso cotidiano, muitas vezes, nós mesmos, né, deixamos alguma coisa desta palavra por fazer. E eu quero meditar um pouquinho só a respeito dela, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Yahvé, as palavras do Espírito Santo. Claro que não dá para abranger tudo, não dá para a gente tratar de tudo, mas vamos tratar um pouco de forma simples sobre este tema. Eu leio aqui para nós meditarmos, para você pensar um pouquinho a respeito. Eu leio aqui no Evangelho não seria exatamente o Evangelho, né? Mas no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, aqui no livro de Amós, no seu capítulo 8, no versículo 11, né? Se fosse tratar isso como Evangelho, seria o proto-Evangelho, né? Eu leio aqui em Amós capítulo 8, versículo 11, a Escritura diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Eu quero refletir um pouquinho com você, dentro desses dois versículos, quero fazer uma reflexão. Isso já
já vem acontecendo há bastante tempo, já vem acontecendo há um bom tempo, porque pessoas têm ganhado muito dinheiro com palavra, muito dinheiro com palavra. E esse ganhar dinheiro com palavra, que começou aí pelo marketing, passou também para dentro das igrejas, para dentro dos templos cristãos, e aí a palavra tornou-se, de certa forma, superficial. Nosso Deus não é um Deus superficial. O Senhor Yahvé, Ele não é um Deus superficial. Ele está nos assistindo agora, no momento destas palavras. Ele está nos assistindo agora, no momento deste vídeo simples. Ele está ouvindo as palavras que eu estou pronunciando no nome dEle. E o seu Filho Jesus Cristo, sentado à sua mão direita, também está ouvindo as palavras que eu estou dizendo a respeito dEle, usando aqui, fazendo uso aqui desse texto escrito pelo profeta Amós, um profeta simples, um agricultor, que deixou Deus usá-lo para trazer ensinamentos à humanidade. Amós foi contemporâneo de Oséias, foi contemporâneo de Jonas, foi contemporâneo de Isaías, né? Um servo de Deus de vida simples, mas a quem Deus entregou uma palavra tão profunda e de uma escatologia extraordinária, apontando para os nossos dias. Quantas pessoas a gente não vê hoje que saem das suas igrejas da mesma maneira que entrou? Vão adorar a Deus e saem da mesma maneira que entrou. Vão buscar uma palavra e saem da mesma maneira que chegaram. Quantas pessoas na atualidade nós vemos dessa forma? Pastor, como é que você mostra isso? A gente mostra pela insatisfação dos homens. A gente mostra pela perca de direção dos homens. A gente prova isso pela insegurança de muitos homens que falam coisas que muitas vezes não sabem, ou que afirmam coisas que nunca viveram. Falta da palavra de Deus. Eu leio também lá no livro de Hebreus, eu posso ver lá no livro de Hebreus também uma meditação sobre palavra. Não são duas mensagens, não são dois textos distintos, mas são textos que cooperam um com o outro. Então eu quero dizer para vocês que as pessoas atualmente, elas têm buscado, mas de qualquer maneira. Têm buscado, mas de qualquer forma. Naquela época do profeta Amós, a palavra era de grande valia, a palavra de Deus era de grande valia. Se governava pela palavra de Deus naquela época. O profeta Isaías, que era homem contemporâneo de Amós, foi um homem usado por Deus para falar fortemente com o rei. Jonas, que era contemporâneo também de Amós, foi enviado à cidade de Nínive. Passou por uma situação muito difícil porque estava querendo omitir ou querendo desobedecer a palavra de Deus. Meu querido ouvinte, você que está meditando comigo nesses trechos bíblicos, eu quero dizer para nós que a palavra de Deus é algo extraordinariamente sério. E se nos nossos dias tem faltado a palavra, se nos nossos dias tem faltado a palavra de Yahvé, é porque as pessoas não têm dado a devida importância a esta palavra. As pessoas não têm dado a devida importância
ao que esta palavra representa na vida do homem. E aí então, Deus não envia a sua palavra, porque Deus não é fantoche de ninguém. Deus é aquele pai que fala com o filho esperando que o filho obedeça. Se o filho não obedecer, ele não vai falar de novo. E o que nós temos visto é muita desobediência. Homens que desobedeceram e ensinam assim ao povo a desobedecer. E aí então falta a palavra. Aí então falta a palavra que é o pão. Falta a palavra que é o sustento da vida do homem, é o alimento da vida do homem. Falta a palavra que é a representação aqui, através da água. Eu enviarei dias em que o povo terá fome de pão, fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que essa fome que as pessoas estão vivendo atualmente é consequência de desobediência a uma palavra que foi falada. E isso é notório nos nossos dias. É notório nos nossos dias. Homens têm medo de falar as palavras que Deus ordena, preocupando em agradar-se um ao outro. A palavra do Pai nem sempre agrada ao Filho. A palavra do Pai nem sempre ela chega com um gosto agradável ao filho, principalmente se o filho estiver transgredindo. Então eu quero convidar a você a refletir, quero convidar você a recobrar, eu quero convidar você a olhar lá atrás a aliança que foi feita. Nós fizemos uma aliança no dia que abraçamos Jesus. Nós fizemos uma aliança de ser fiel, nós fizemos uma aliança de ser obediente, nós fizemos uma aliança de ser alguém que representaria a Deus com legitimidade. Carregar a palavra de Deus, ser embaixador de Deus, não é brincadeira. Então eu quero dizer a você que se você está com o coração vazio, enquanto ouve essas palavras, enquanto vê esse vídeo, se você está com seu coração vazio, não sente a presença do Pai Todo-Poderoso, do Senhor Yahvé, eu quero convidar você a olhar para a aliança. Eu quero convidar você a olhar para o altar. Olha lá para a aliança, olha lá para o altar. Vê se o Pai te mandou fazer alguma coisa e você não fez. Você foi fazer alguma coisa que você queria, mas não fez aquilo que o Pai mandou. Eu quero que você pense nisso. Enquanto eu leio aqui para nós o trecho de Hebreus que eu citei, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz, viva e poderosa, viva porque gera vida, viva porque é viva em si. A palavra de Deus é viva em si e ela gera vida em nós. A vida de Deus se manifesta em nós através da sua palavra. Nós passamos a ter um novo horizonte, nós passamos a ter uma nova visão, nós passamos a enxergar as coisas de maneira diferente quando a palavra de Deus entra na nossa vida. Quando a palavra de Deus se chega a nós, nós passamos a enxergar a vida por outra janela. E para que isso aconteça, nós precisamos entender que para ter vida, precisa ter obediência. O homem desobedeceu uma vez e perdeu a vida. Homens estão desobedecendo na atualidade e perdendo a vida. Pessoas estão desobedecendo a Deus e perdendo a vida. Nós estamos aqui falando em vida do plano,
espiritual, mas nós vemos também aí no plano material pessoas desobedecendo e perdendo a vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e apta, capaz. Ela é eficiente. Ela é viva e eficiente. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus que eu estou falando com você hoje aqui, essa palavra que eu estou meditando com você aqui, ainda não é uma revelação de Deus instantânea, não é a revelação dinâmica, mas é aquilo que nós vemos na palavra, para nós aprendermos a meditar na palavra. Agora sim eu digo a você uma palavra instantânea de vida, que se você acreditar nesta palavra que eu estou fazendo, você vai sair da condição que você está e vai ser colocado em vida diante de Deus, e você vai sentir esta vida fluindo dentro de você. Você vai sentir a presença de Deus no teu dia a dia, você vai sentir a presença de Deus, do Papai Celestial, como tua companhia, como teu divino companheiro do caminho. Se você crer e se você obedecer, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Há crenças nos nossos dias que dizem que alma e espírito é a mesma coisa, e são tão intimamente misturados que só Deus, através da sua palavra, para separá-los. Mas o homem é composto de corpo, alma e espírito. Com o corpo nós tocamos, com a alma nós sentimos, e com o espírito nós fazemos aquilo que Deus quer que seja feito. O Senhor Jesus, em determinada ocasião, disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é aquela parte consciente que está dentro de nós. Quando vamos fazer algo que está errado, ele diz assim: o que você está fazendo está errado. Deus não se agrada disso. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela penetra ali para dividir as emoções daquilo que é o raciocínio do espírito. A palavra de Deus, ela penetra para fazer divisão nessas coisas. A Bíblia diz que ela separa juntas e medulas. E a Bíblia diz que ela é pronta, que ela é capaz, que ela é preparada para discernir os pensamentos das intenções do coração. Quantas vezes pensamos uma coisa, mas no nosso coração nós temos outro projeto? Quantas vezes falamos alguma coisa, ou queremos que alguém pense de nós alguma coisa que estamos pensando, quando no fundo nós temos outras intenções. A palavra de Deus entra para separar isso. E a Escritura nos diz assim, que diante dele, diante de Deus, diante da sua palavra, diante do Espírito Santo, diante do Senhor Jesus, não tem nenhuma criatura encoberta, mas todas as coisas estão nuas. Então eu quero meditar com você, através desses momentos aqui, desse vídeo. Eu quero meditar com você e dizer para você que obedecer a palavra de Deus é a coisa mais importante que você pode fazer na tua vida. Tomar conhecimento da palavra de Deus é a coisa mais importante que você pode fazer na tua vida. A Bíblia diz assim, que viriam dias que os homens teriam fome, fome não de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto a você, nessa oportunidade, você tem lido a Escritura Sagrada? Você tem examinado? Você tem lido a Bíblia, a começar do Evangelho de João e as cartas apostolares, e os Evangelhos e as cartas apostolares? Você tem lido a Bíblia? Ela é o teu itinerário, ela é o teu rumo, ela é o teu norte. Então eu quero te convidar a refletir a respeito disso. Quero te convidar a pensar a respeito disso, tá? Eu quero dizer para você que palavra
representada lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o mesmo termo grego, que está em Mateus, que está em Marcos e que está em Lucas. É o mesmo termo grego, é logos. Logos é a expressão, logos é a palavra que nós proferimos, é o poder da palavra através de um discurso, isso é logos. Tá? Uma palavra proferida, manifestada no poder do discurso, isso é logos, isso é palavra, isso é o que está sendo registrado lá. Lá no Velho Testamento nós vemos em Amós uma palavra hebraica que vem ter o mesmo sentido. A palavra hebraica de Amós também, ela diz a respeito de um discurso, diz a respeito de uma palavra falada, de uma palavra proferida, apesar de estar no hebraico, porque isso não vai mudar muita coisa, porque o sentido é o mesmo Deus que falou, é o mesmo Deus que está falando, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Então aqui, no Novo Testamento, nós vemos palavra. No princípio era o Verbo. O verbo é o que dá sentido a qualquer tipo de conversa, nós falamos isso numa determinada ocasião. E o termo usado lá é logos, é palavra. Em Mateus, capítulo 24, versículo 35, o Senhor diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele repete esse texto em Marcos, repete em Lucas, o mesmo texto, palavra. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não passa. A palavra que Deus falou com você, ela não passa sem se cumprir. A palavra de Deus não cai no chão sem se cumprir. Porque a partir do momento que Deus fala, ela está então pronta para realizar aquilo para que ela foi enviada. Se você está com fome da palavra de Deus, eu quero te convidar a meditar. Eu quero te convidar a vir para dentro da Escritura. E o meu desejo com as minhas palavras é que Deus ilumine o teu coração, que Deus enche o teu coração, que você tenha força para vir para dentro das Escrituras. Nós gastamos meia hora, 1 hora, 2 horas olhando para as redes sociais, olhando para muitas coisas e deixamos de olhar para a palavra de Deus. Eu quero te convidar a dividir esse tempo ou dedicá-lo todo à palavra de Deus. Uma coisa que ninguém cogeta na atualidade são as palavras que nós proferimos a Deus, oração. Eu quero te convidar a fazer isso, fale com Deus. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo, porque você não está pedindo orientação para quem pode te ajudar, para Deus que pode te ajudar. A palavra que o pai fala e o filho não entende, ele chega no pai e pergunta: pai, repete e me explica. É isso que você precisa fazer diante de Deus para entender a Escritura. E acima de tudo, renovar a tua aliança com Deus. Eu estou chamando você para renovar a aliança com Deus. E esse vídeo vai ficar para sempre. Para você meditar, para você refletir, para você ouvir de novo. Tenha certeza. Deus disse que enviaria fome de pão, não de pão, e não de água. E sede não de água. Mas se você consertar a aliança com Deus, você vai ter a vida abençoada. E você vai passar a viver no manancial de Deus. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade. Como pastor, que você medite na Bíblia.
Não seja cético como os dos nossos dias, mas seja alguém que realmente ama a tua própria alma. Porque um dia haveremos de estar diante de Deus e dar conta de todas as palavras que nós proferimos. E quem vai julgar as nossas palavras é a palavra de Deus. Eu agradeço muito a Deus pela tua vida, eu agradeço muito a Deus por você ter ouvido as minhas palavras até aqui. Eu peço que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu convido você a estar conosco no próximo vídeo. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Nós estaremos publicando outras meditações. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Quero convidar você a compartilhar. E quero dizer para você que Jesus te ama. Ative o sininho. Sempre que nós tivermos uma publicação, o YouTube vai estar te avisando. E para nós será uma alegria muito grande ter você meditando nas nossas palavras. Quem sabe um dia nós nos encontramos e você vai poder dar esse testemunho de uma vida abençoada. Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.